Boa tarde, seu Jacó. A gente vai iniciar essa entrevista pedindo para o senhor contar um pouco da sua carreira política, como foi no início, e também pedir para o senhor se o senhor autoriza a imagem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos vocês, os estudantes aí da escola, né, que vêm até a Câmara Municipal, né, buscar essa entrevista, buscar a nossa fala. Logicamente que eu autorizo, né, estou utilizando a minha imagem, não há problema nenhum. É um maior prazer estar recebendo vocês aqui no Legislativo de Mauá, né, para que vocês tomem consciência real do que é realmente as atribuições do Poder Legislativo da Câmara Municipal, para que vocês tenham realmente uma visão maior o que é executivo, legislativo, judiciário. E o legislativo é o poder que de lei se dá, é aquele que aprova as leis, aquele que realmente dá condições ao poder executivo que está executando o que tem que ser feito na cidade. Entendi. Também peço para o senhor contar um pouco do seu dia a dia, como que é trabalhar aqui, quais são as principais funções. Veja bem, inicialmente a gente gostaria de estar falando, né, a gente iniciou nossa carreira em 1972, eu tinha 24 anos de idade, né, praticamente, né, um pouco mais velho que vocês, né. Naquela época, como candidato a vereador, o vereador não era remunerado, né. Uma coisa muito importante a gente frisar isso. O vereador não ganhava nada, né, em 72, só depois, nos primeiros 4 anos meus de mandato, só depois dos primeiros 2 anos é que a gente foi tendo a remuneração através de uma legislação do governo federal que estabeleceu a remuneração dos vereadores de todo o país. Então a gente entrou na política realmente com a finalidade de estar trabalhando pela cidade, trabalhar pela nossa comunidade, trabalhar pelo nosso povo. Uma vez que a gente está aqui já há mais de 65 anos que a gente reside aqui em Mauá, então a gente tem um amor muito especial pela cidade e foi com esse intuito, foi com essa finalidade que nós entramos na política para trabalhar em favor da comunidade, independentemente de situações financeiras, independentemente de coisas materiais. Agora a gente vai começar as perguntas que foi elaborada aqui pelos alunos, né? E o que te levou a entrar na política, ingressar aos 24 anos, como o senhor contou? Veja bem, eu fui convidado para entrar na política, eu era funcionário público naquela época, né? E um grupo de políticos me convidaram, até na época eu consultei meu pai, que era vivo, né? E falei para ele, meu pai falou, não, você tem que entrar, a gente tem que trabalhar pela cidade, tem que ter pessoas interessadas em estar desenvolvendo um trabalho amplo aqui no município de Mauá, né? Para defender os interesses da nossa comunidade. Então o que me levou realmente a entrar na política foi com esse objetivo. Trabalhar com o Mauá, que eu amo o Mauá de coração, né? E procurar fazer o melhor pela nossa cidade, pelo nosso povo, pela nossa comunidade, pelos nossos bairros, principalmente os bairros mais afastados, que necessitam de uma atenção mais especial por parte dos políticos, tanto no poder legislativo como no poder executivo. De 1972 até os dias de hoje, houve uma mudança de posicionamento político do senhor? De repente, um amadurecimento? Isso sim, amadurecimento sim, porque Mauá, quando Mauá começou, a cidade de Mauá, ela começou de uma forma, de um crescimento desordenado. Não tinha um plano diretor, não tinha uma lei de zoneamento, então não existia diretrizes na cidade, né? Então eu participei, inclusive, do estudo do primeiro plano diretor da cidade, a primeira lei de zoneamento, onde se estabelece, né, uma lei complementar, onde se estabelece onde você pode exercer atividades dentro da cidade, onde você pode ter, assim, um desenvolvimento maior, onde você pode pôr certo tipo de comércio, onde não pode ser a lei de zoneamento. A lei do plano diretor estabelece as diretrizes da cidade e a gente teve a oportunidade de participar, né, nas comissões que elaboraram essas leis importantes para o município, né? Então, a diferenciação é amadurecimento, né? Quer dizer, quanto mais você está, todo esse tempo de casa que eu tenho na política, são 9 mandatos de exercício aqui na Câmara Municipal, né? Então, logicamente que a gente amadureceu, existe uma diferença muito grande de quando inicia. Apesar que eu sempre fui um estudioso, né? Sou o vereador que fiz as maiores leis dessa cidade, principalmente as legislações, o regimento interno da Câmara Municipal. Fui o presidente da lei orgânica da cidade, né? A lei orgânica é a chamada Constituição Municipal. Após a Constituição de 88, quando se editou a Constituição de 88, se atribuiu aos municípios que fizessem a sua própria lei orgânica, que o pessoal chamava de Constituição Municipal. Na realidade, a lei orgânica, e além de ser presidente da Câmara, além de 9 mandatos, 4 vezes presidente da Câmara, tive a oportunidade de presidir os trabalhos da lei orgânica municipal, que é a maior lei da cidade.
O que você acha que difere o Ademir Jacomossi, por exemplo, de 1972, do início da sua carreira, após, por exemplo, 40 anos de carreira que o senhor tem aí, até mais, né? O que o senhor acha que difere você naquela época nos dias de hoje? No início existia a chamada boa vontade de aprender, de pesquisar, de legislar, procurar, por exemplo, se inteirar das coisas públicas no início, né? Depois veio os amadurecimentos, né? E foram muitas leis que eu fiz na Câmara Municipal, além das leis que o prefeito enviou, né? A gente fez muitas leis aqui no Legislativo, né? Leis importantes, né? Leis de anistia, né? Foram leis que possibilitaram a regularização da cidade, como eu disse, cresceu de forma desordenada, necessitava de leis que procurassem legalizar, né? As construções que foram feitas na cidade, os desmembramentos que foram feitos, né? Então a gente falou todas essas leis, a isenção de IPTU dos aposentados, possibilitou as pessoas idosas ter uma isenção de impostos, né? Certo? Aqueles de baixa renda até 3 salários mínimos, que possuem um único imóvel. Foram lei por desmembramento de lote, plano de conservação, tudo lei de anistia, né? Que a gente fez, a lei dos ambulantes na época, né? Certo? A lei da rua de lazer, estava muito carente de lazer, a gente procurou opções, inclusive nas vias públicas, estabelecendo uma lei da rua de lazer, desde que houvesse aceitabilidade dos moradores daquela rua, 2/3 aceitasse, a gente também possibilitou ocupar esse espaço como lazer na cidade. Como presidente da Câmara dos Vereadores, qual o senhor acha que é o seu maior desafio aqui? Bom, eu sempre procurei pautar muito pela legalidade das coisas, né? Sempre procurei defender muito o poder legislativo, sempre procurei pautar muito, né? Não é status pessoal, não. O chamado status do poder. O que é o status do poder? É o respeito. O respeito quando o vereador vai na tribuna, quando o vereador vai fazer uso da palavra, certo? Então se chama status do poder, não status pessoal, certo? Mas status da Câmara. E você se sente muito mais fortalecido quando você vai numa tribuna e tem um respeito, quando as pessoas ouvem atentamente a sua palavra, ouvem o seu pronunciamento, e existe aquele respeito. Então eu sempre lutei muito para valorizar o poder legislativo nesse sentido, porque o poder legislativo, veja bem, diferencia muito do poder executivo, né? Ele não tem o poder de executar as coisas, mas tem o poder de legislar, fazer leis, de aprovar leis, dar condições para o executivo executar, mas não tem um poder. Então é um poder que realmente é um poder que carece de muito apoio, né? Ele não tem todas essas atribuições que tem o executivo, por exemplo, né? Então a gente procura muito valorizar o poder legislativo, a Câmara Municipal, procura sempre pedir, principalmente a todos os vereadores, muita atenção quando o vereador está ocupando a tribuna, muita atenção às pessoas que vêm assistir os trabalhos legislativos, que respeitem os vereadores, que não fiquem interpelando os vereadores na hora que ele está usando na sua fala. Respeite o vereador na hora que ele está falando, como o vereador respeita também a hora que a comunidade está reivindicando e está pedindo também. Eu queria que o senhor só desse então uma breve explicação sobre o que é o Poder Executivo e Legislativo, né? Porque tem pessoas que vão estar assistindo o vídeo que muitas das vezes não entendem. Aí se o senhor pudesse dar uma breve explicação do que, para que funciona cada uma dessas funções. Como eu estava reiterando assim, algumas coisas que eu já falei anteriormente, né? O Poder Legislativo é o poder de legislar, aquele que aprova as leis, né? Aquele que tem o poder de aprovar uma lei ou não aprovar uma lei, aquele que tem o poder de ter iniciativa de fazer algumas leis, porque tem leis que não pode ser de iniciativa do vereador. Tem a privacidade do prefeito, do poder executivo, muitas leis, principalmente aquelas que aumentam despesa, diminuem a receita, entendeu? Então é de iniciativa do poder executivo, mas ele manda para a Câmara e a Câmara tem que aprovar ou não. E existem leis que são poucas, mas aquelas que o vereador pode estar tendo a iniciativa de apresentar. Então, a função do Poder Legislativo é aprovar as leis, fiscalizar o Poder Executivo, né? Dos itens muito importantes do Poder Legislativo é a fiscalização. O vereador tem essa atribuição para fiscalizar, tem atribuição para apresentar comissões especiais, tem atribuições para apresentar comissões de inquérito, apurar fatos, diligenciar, certo? Buscar esclarecimento naquilo que ele tem interesse, tanto que ele tem o poder a chamada requerimento, onde ele tem um prazo determinado pela própria lei orgânica, né? O prefeito tem um prazo para responder aos requerimentos, certo? Encaminhados pela Câmara, né? Certo? Então, o poder de fiscalização é uma coisa muito forte do Poder Legislativo, né?
E o poder executivo é aquele que executa as leis, certo? Aquele que vai realmente, vamos dizer, o vereador às vezes vai falar, eu vou fazer uma escola. Ele não pode fazer. Quem faz é o executivo, certo? É isso, eu vou fazer um posto de saúde. Ele pode pedir que se faça um posto de saúde, mas ele não pode, ele não tem o poder de executar. Ele não tem o poder de aprovar uma planta, ele não tem o poder de fazer uma concorrência para executar um posto de saúde. Ele tem que sugerir ao prefeito que faça. E o prefeito é o poder executivo, né? O poder executivo é que executa as leis, que, enfim, executa o orçamento municipal. O vereador é que aprova o orçamento municipal. O prefeito, por exemplo, no mês de setembro, até o dia 30 de setembro, ele tem que mandar o orçamento municipal, onde ele estima a receita e fixa a despesa. Então ele vai estimar aquilo que o município vai poder arrecadar, vai arrecadar e vai fixar a despesa dentro daquilo que ele estabeleceu de possibilidade de receita. Então estima-se a receita e fixa a despesa. O orçamento também é aprovado pela Câmara. Todas as leis são aprovadas pela Câmara. LDO, a lei de diretriz orçamentária, onde estabelece tudo que vai ser feito na cidade, para depois se elaborar o orçamento. Enfim, são poderes distintos, mas harmônicos. Distintos, mas harmônicos. O senhor já citou algumas leis, né, que o senhor falou que foi aprovado aí em um dos seus mandatos, de muitos mandatos aí, até mesmo. O senhor gostaria de citar mais algumas leis que foi de suma importância para a cidade? Não, veja bem, o Poder Executivo, né, recentemente mandou leis assim, de contratação de médicos, né, assim, de caráter excepcional, que é uma situação, a saúde realmente é uma situação que muito difícil de administrar, certo? Porque o município, não parece, um município que arca com 80%, certo? Na área da saúde, né? Porque o Estado pouco participa, né? A lei de regularização administrativa da Câmara também é uma lei importante. A lei também que o prefeito mandou para a Câmara, que foi no sentido de estar isentando de multa, de correção monetária, certas pessoas que possuíam tributos atrasados, multa e tal. E o prefeito fez uma lei muito importante dessa vez, porque além de isentar de multa, de ISS, enfim, isentar as dívidas que as pessoas tinham com o poder público, ele autorizou um parcelamento até de 12 meses, certo? Como se fosse um preço à vista, 100% de desconto na isenção de multa, de ISS, de juros. As pessoas que podiam parcelar até em 12 meses, que estavam isentas em 100%, foi uma lei muito importante, certo? Na cidade. Há uma projeção, alguma coisa do gênero, assim, um projeto para que abra mais vagas de bolsa 100%, por exemplo, para a faculdade de medicina, que vai aumentar os alunos no ano que vem, ou algo do tipo? Isso eu não posso afiançar você nesse momento ainda, mas é lógico, se depender do Poder Executivo, né, a gente vai estar lutando para ver se consegue ampliar isso. Não é somente ter a bolsa de 100%, pode ter bolsa de 50%, né? Pode ter bolsas menores, mas que exista uma ampliação dessa possibilidade de bolsa na cidade. Né? Porque a faculdade de medicina é uma faculdade minha cara, né? Certo? Hoje eu tenho meu neto que é filho do APE, filho do prefeito, ele está na PUC, né? Ele estuda economia, mas a PUC é uma escola que, apesar do nome, né, e da tradição que tem, não é uma escola tão cara, né? Mas você é diferente, mas você fazer uma faculdade de Direito e Economia, que você vai gastar aí perto de R$ 2.500, R$ 3.000 mensais no pagamento de uma faculdade dessa. A faculdade de Medicina é 10 mil, 12 mil reais, né? É um negócio muito mais alto. Mas Mauá vai ser cidade universitária, certo? Quando a gente não tinha nenhuma faculdade aqui, agora vai vir um monte de faculdade para cá, certo? E quais são suas pretensões políticas para os próximos anos? O senhor pretende alguma coisa a mais? Eu não posso falar claramente hoje, né? Mas é lógico que Mauá carece de ter um apoio mais nas outras esferas, né? Carece de ter um apoio maior na esfera estadual, na esfera federal, né? Certo? E hoje Mauá está desprovido de representantes, né? Não é Mauá, né? Porque veja bem, como o vereador, por exemplo, o vereador não é vereador de um bairro só. O vereador fala, você vota em mim porque eu moro aqui nesse bairro, porque eu sou vereador desse bairro. Não existe vereador de um bairro, existe um vereador no município, todo o município Mauá inteiro. É como o deputado estadual. O deputado estadual é deputado do estado todo. É abrangente 600 e quanto? 650, 654, no município, eu não tenho certeza do número exato, mas que é muito mais de 600.
Ele é deputado de todos os municípios do estado de São Paulo, mas é lógico que tem aqueles municípios onde é o foco principal dele, né? É o ninho principal dele, né? E Mauá, a região do ABCDML, carece muito de uma representação a nível estadual, a nível federal, né? Então o futuro vai dizer isso, né? O futuro vai dizer isso, né? A gente não pode, nesse momento, né, nem posso falar em pretensões políticas, né, de candidatura, não é permitido falar isso nesse momento. Mas eu só falo da necessidade que nós temos de ter uma representação nas outras esferas para trazer essas emendas que o Atila está indo lutar lá fora, vai em Brasília, vai em São Paulo, vai lá pedir, pelo amor de Deus, para os deputados estaduais, deputados federais, que tragam recursos para a nossa cidade, para cobrir essa deficiência, né, que está tendo na receita municipal, que está acontecendo em toda a cidade, não é só Mauá, não, certo? Não é só Mauá, ainda vamos dizer assim, com toda dificuldade, você vê, a maior dificuldade da gente é na área da saúde, né? Saúde é terrível, né? E você vê bem que mesmo assim a gente não fechou nada aqui. Lógico, falta algumas coisas, falta. A gente não fechou o posto de saúde, a gente não fechou UPA. Aconteceu já 5 ou 6 fechamentos lá em Santo André, certo? Aconteceu em São Bernardo fechamentos também, até de hospital e de UPAs e de postos de saúde. Mas lá, apesar das dificuldades que tem, a gente mantém de pé ainda, abertas as portas na área da saúde. E para fechar aqui com uma última pergunta, eu queria saber o que Mauá significa para você na sua história. Mauá significa minha vida, né? Minha vida. Aqui eu vim, né? Aqui eu entrei na política, aqui eu vim desde com 2 anos de idade, criei aqui. Sabe qual foi a minha primeira profissão aqui? Vizinho. Não sei. Quando eu tinha 11 anos, 10 anos, 11 anos, fui ser engraxado. Até me emociono de falar isso para vocês. Fui ser engraxado. Onde é o Banco do Brasil hoje, era um cinema que tinha ali, eu engraxava sapato tudo, entendeu? Então eu tenho o maior amor pela cidade, significa a minha vida, Mauá, aqui eu cresci, aqui eu me criei, aqui eu me casei, né? Ainda naquele tempo, quando você ia nas quermesses, começava a namorar as meninas nas quermesses, então aqui eu me casei, né? Aqui nasceu meu filho, que é meu orgulho, é o Atila, o único filho que eu tenho, né? Então a minha vida toda está aqui. Pretendo, né, passar o resto da minha vida aqui em Mauá, mas se um dia eu sair daqui, eu nunca vou me esquecer dessa cidade, né? Foi a cidade que me premiou, foi a cidade que eu tive as maiores conquistas da minha vida. Então, mas eu pretendo ficar aqui e ainda estar num lugar, num degrau a mais, né, subir mais um degrau da escada, possibilita eu trazer muito recurso para uma mãe. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem para os alunos ainda que estão cursando ensino médio, alguma coisa assim? Quero deixar uma mensagem de incentivo a todos vocês, né, que estudem bastante, que se dediquem bastante ao estudo, porque a maior premiação que vocês vão ter é uma preparação para o futuro. Né? Preparação para o futuro não é hoje, porque antigamente os pais falavam, vou deixar uma casa para meu filho, eu vou deixar isso aqui. Mas o que os seus pais podem deixar para vocês é a preparação para vocês próprios se defenderem no futuro. Então, estudando, se preparando, né, se empenhando, né, tendo muita persistência na luta, né, não esmorecendo nunca, né? Estudando, você vê, por exemplo, que tem pessoas que viajam, fazem viagem no dia dele. Mesmo falo meu neto, apesar dele hoje ir de carro, mas ele vai todo dia 30 km para lá, 30 km para cá, entendeu? Quer dizer, você vê que ele é um menino que estudou, né, tanto, né, que ele não fez vestibular nenhum, não fez nada, ele foi lá e passou direto, não fez cursinho, né, desculpa, né, não fez cursinho nenhum, ele passou na Mackenzie, ele passou na PUC, entendeu? Ele teve um empenho, ele teve uma boa preparação no ensino médio, né? Então eu peço a vocês que vocês sejam muito persistentes, estudem bastante, né? Levam muito a sério isso, porque depende do futuro de vocês. Essa é a minha mensagem, que eu quero parabenizar todos vocês, que vocês tenham êxito na vida de vocês, e pode sempre contar com a gente, com um pouquinho que a gente sabe, né? A gente não sabe muito não, mas um pouquinho de experiência, dos anos de casa que a gente tem nas costas, né? A gente vai estar sempre transferindo para vocês, tá bom? Muito obrigado, professor.
Boa noite, prefeito. Nós estamos aqui no auditório da Prefeitura de Mauá e a gente gostaria que você começasse contando um pouco da sua carreira política, como você iniciou, a influência que seu pai também teve nesse meio político. Gostaria que você contasse desde o início. Foi. Em primeiro lugar, quero agradecer essa oportunidade ao povo da nossa cidade, aos filhos de Mauá. Hoje, o povo da cidade de Mauá, hoje tem um filho de Mauá como prefeito e um ex-aluno também da rede estadual. Então, para mim, é uma alegria muito grande, até porque, começando a minha história, eu quero começar pela minha mãe, que foi professora da rede estadual, professora de matemática e física, e iniciei minha carreira muito cedo. Iniciei através de um berço político incentivado pelo meu pai, Ademir Jacomussi, pelo meu avô. Antes de meu pai ser político, foi servidor público aqui da prefeitura. E através de todo esse trabalho desenvolvido ainda como servidor público, despertou o interesse do Jacomussi realmente a política. E assim também despertou o meu interesse, porque eu trilhei o mesmo caminho de metas do meu pai. Antes de ser político, fui servidor público aqui da cidade. Nós sabemos aqui que Mauá é uma cidade que tem um desafio muito grande, uma cidade que vivia uma política realmente de 30 anos, onde quando governava um partido, governava um grupo empresarial familiar. E pela primeira vez, hoje, Mauá tem um filho de Mauá como prefeito. Mas iniciei mesmo politicamente em 2004, ainda como vereador da cidade de Mauá. Fui reeleito em 2008 com a maior votação que um político até hoje teve à Câmara Municipal, quase 8.500 votos, 4% dos votos válidos. Disputei uma eleição em 2012, fomos o terceiro colocado. Em 2014, quebramos mais uma barreira na cidade. Pela primeira vez, um filho de Mauá se tornou deputado estadual e o mais votado da história também aqui no município. E agora culminou aí, quando nós fechamos aí esse importante trajeto, com a vitória e chegando à prefeitura do município de Mauá. Então nós temos uma carreira curta, mas também que teve aí um berço político iniciado pelo meu pai, Ademir Jacomussi. E antes de 2004, eu tive aqui a prefeitura, onde nós estamos aqui hoje, como grande vestibular político e público, aonde consegui realmente encontrar os atalhos necessários para que a gente possa fazer uma grande gestão para a nossa cidade. Como você vê a relação entre a política e a religião? Primeiro, nós vivemos aqui um país laico, Eu tenho um grande respeito e eu acho que a política e a religião, de uma certa forma, é importante caminhar juntos. Porque nós temos que reconhecer o grande papel que a religião faz através das obras sociais. Nós temos que reconhecer o grande papel da Igreja Católica, da Igreja Evangélica e também de outras religiões, que auxiliam muitas das vezes os governos nos programas sociais. Então, eu vejo primeiro com grande respeito e religião tudo. Religião traz a fé e traz a esperança. Qual é o principal foco de uma gestão pública que seja eficiente? Em primeiro, trabalhar com responsabilidade e transparência. E fazer um governo aberto, um governo democrático. E para quem realmente precisa. Eu até brinco que fazer política para rico é fácil. Quero ver fazer política para o trabalhador e para a trabalhadora, para quem realmente precisa. E acho que nós temos que olhar para quem realmente precisa. O rico tem condições, às vezes, de pagar um convênio médico. O trabalhador não, ele depende da rede pública. A esposa do rico, quando trabalha, e a mulher merece cada vez mais, independente das questões sociais, ganhar mais espaço no mercado de trabalho, mas quando ela trabalha, ela pode pagar uma escola particular para deixar o filho. A mulher de trabalhador não, ela depende da rede pública. Então nós temos que ter uma política transparente e uma política que dê oportunidades. Mauá é uma cidade diferente de muitas cidades aqui, mesmo nós estamos aqui na região metropolitana. Mauá é uma cidade plural, muitas pessoas vieram do norte, do nordeste, de muitas regiões do país, trouxeram a sua cultura, mas vieram em busca de oportunidades. A política tem que ser transparente, aberta e democrática. Uma política para todos. E em Mauá, o maior desafio talvez que eu tenha entre muitos fatores não é só cuidar da educação, do transporte, da saúde, das questões sociais. É resgatar a confiança do povo dessa cidade. Para que as pessoas voltem a acreditar em Mauá. Voltem a bater no peito e dizer, eu tenho orgulho de morar em Mauá. Para você, qual é a maior dificuldade que você enfrenta na sua gestão desde que você iniciou? A maior dificuldade que eu tenho foi que a cidade de Mauá teve de ficar gerida pelo PT durante 16 anos. Durante 16 anos, o PT acabou conquistando para Mauá uma dívida de quase R$1 bilhão, que ultrapassa um orçamento de um ano inteiro. Recebi os últimos 4 anos com um orçamento flutuante de uma dívida de R$300 milhões, num orçamento de 890 milhões. Um terço do orçamento já comprometido.
Mas eu não reclamo, né? Eu pedi oportunidade para ser prefeito. Eu tenho que realizar, tenho que ser criativo e buscar soluções. Crise, o país já vive e Mauá está sim em crise. Mas a gente tem que buscar soluções, porque crise, usar a palavra crise como desculpa é fácil. Eu quero ver usar a palavra crise como desafio. É o que nós estamos fazendo. E hoje a nossa gestão mostra realmente que com criatividade, empenho e realmente dedicação e valorização, principalmente da cidade, a gente vem retomando a cidade e trazendo orgulho para o povo. Qual é a interferência que o governo anterior, no caso do PT, mesmo você citou, né, interfere até hoje na sua gestão, nos dias de hoje? Qual a interferência que ele ainda tem? A grande interferência está aí, é uma dívida de quase 300 milhões flutuante, né? Deixou vários contratos aí que estão sendo analisados até hoje através de uma auditoria interna sob suspeita, sobre os valores, né? Contratos que não tinham necessidade de realmente estarem sendo utilizados pela máquina pública, que muitos deles nós estamos revogando, né, para que a gente possa realmente trazer o reequilíbrio financeiro e fazer a cidade voltar a crescer. Mas nós temos que enfrentar isso, principalmente buscando recursos no governo do estado e no governo federal, que nós estamos fazendo. O grande exemplo aqui, vamos demonstrar aqui, é na questão das pavimentações. A cidade de Mauá hoje é a cidade que mais pavimentações realizou da região metropolitana, dos 39 municípios. Só esse ano vão chegar quase 100 ruas pavimentadas na cidade. Nós temos o maior programa de eficiência, que é o programa Pintor Limpeza, que inclusive o Jardim Zaira recebeu, entre os Jardins Zaira, outros bairros da cidade. Hoje o cidadão realmente caminha de cabeça erguida. Vê que o dinheiro que ele coloca nos impostos estão sendo reinvestidos, está sendo reverso isso para que ele possa realmente ter uma qualidade de vida. Então a gente tem todos esses desafios, mas o maior desafio é realmente recuperar a confiança do povo, o investimento, atrair as indústrias para a cidade. Mauá é uma cidade dormitório, onde muitas pessoas moram em Mauá, trabalham em Mauá e estudam fora de Mauá. Nós começamos a mudar isso agora recentemente com a chegada da Uninove, quando nós dizíamos durante a campanha que um filho de Mauá teria a oportunidade de colocar um anel de doutor no dedo. Não era uma promessa de campanha, é realidade hoje. A cada semestre, 2 filhos de Mauá de baixa renda vão ter a oportunidade de ser bolsistas 100%. Mauá vai formar seus próprios médicos. O polo universitário da Univesp, 200 bolsas esse ano, de sema distância, serão 500 o ano que vem. A ampliação do quadro universitário da Metodista já para o ano que vem, além também da ampliação do quadro universitário da Univesp. E na próxima sexta-feira nós vamos ampliar também os cursos do Senai em parceria com a Fiesp, sem falar da construção da 4ª escola do SESI no município de Mauá. Então nós temos ainda muito que evoluir, mas o grande desafio que é atrair empresas, para que as pessoas morem em Mauá, trabalhem em Mauá, que possam realizar os seus sonhos em Mauá, estudando cursos universitários na cidade. E aí realmente a gente vai recuperar realmente uma receita que hoje está perdida. Quando você mora em Mauá e trabalha fora, 12% do que você ganha você deixa onde trabalha. Você deixa de aplicar o que você ganha nas áreas de serviço. Então, para isso, nós estamos buscando isso, buscando incentivo, buscando a ampliação de programas fiscais. Nós acabamos de aprovar a nota fiscal mauaense, que é muito importante, que é como é feita a nota fiscal paulista. Hoje para incentivar a pessoa a gastar no município, usar os serviços do município, e quem ganha é ela mesma, porque a cidade vai arrecadar mais, além de arrecadar mais, vai ter condições de realmente dar mais um retorno em todas as obras sociais. Você citou já a situação econômica de Mauá. Eu gostaria de saber a projeção que você tem mais ou menos para os próximos anos aí da situação econômica, se tende a melhorar. Vamos trabalhar para isso, estamos trabalhando para isso. Como eu disse agora, nós estamos aplicando a nota fiscal mauaense, que vai estar já sendo lançada ainda esse ano. O IPTU premiado também, que é outra ação do governo, onde nós vamos realmente incentivar para que o IPTU seja pago em dia, para que a gente não tenha tanto número de inadimplência como nós tivemos no passado. Um outro ponto
muito importante é a gente atrair as indústrias aqui para a nossa cidade, porque é isso nós conseguimos arrecadar mais ICMS, mais ISS, para que a gente possa incrementar a receita. Mas o grande debate, acho que todos estão acompanhando na questão da receita, é a luta que nós temos no polo petroquímico. Nós devemos agora ampliar a capacidade do nosso polo petroquímico em 25%. Né? E realmente estamos numa briga junto à ANP, junto ao Ministério das Minas e Energia, prestes de alcançar uma grande vitória de instalar que a cidade de Mauá seja reconhecida como cidade de zona produtora de petróleo. Todos sabem que nós temos a RECAP em Mauá, né? E a cidade de Mauá não é reconhecida como zona produtora. Nós perdemos muito nessa questão de receita. Agora, qual é a grande pergunta para o povo da cidade, para a nossa juventude? O grande petróleo que é produzido e refinado aqui na RECAP, ele vem da onde? Vem da bacia de São Sebastião, vem do pré-sal. Como que nós não podemos ainda, quanto tempo que Mauá já poderia ter esse recurso instalado como zona produtora? E aí, vencendo essa etapa, Mauá vai começar a arrecadar mais e aí nós vamos brigar para que Mauá tenha o ICMS. Hoje, Mauá faz, fica com o lixo da produção de petróleo, e a riqueza vai para São Caetano e para Barueri, porque lá simplesmente tem uma torneira de rede distribuidora. Com isso, nós vamos começar a dar o segundo passo para que em Mauá também a gente possa buscar parte dessa receita de ICMS, para que a gente possa acrescentar cada vez mais. Mas a grande luta é realmente atrair as indústrias. Mauá é a primeira cidade que hoje tem uma PPP de iluminação, que foi atraída pela nossa gestão, para que a gente possa ser a primeira cidade que possa ser reconhecida como cidades inteligentes, Smart Fit, E aí sim, a gente poder atrair as grandes indústrias para cá, Com essa questão da PPP, do grande programa de iluminação pública, que é a substituição das lâmpadas de mercúrio, por lâmpadas LED, que além de trazer uma economia pública e trazer até mais segurança para a nossa cidade, esse sistema atrai o Smart Fit, que vai atrair outras indústrias de tecnologia, para a nossa cidade. Instalando essas indústrias, vão estar gerando emprego. Sem falar também de um grande Mauá está aqui instalada com as alças do Rodoanel dentro da própria cidade, tanto a parte sul quanto a parte leste. Nós temos também a oportunidade aqui, da gente ampliar a questão de Mauá ser um porto seco, de atrair também a distribuição de mercadorias que oriundas do Porto de Santos. Nós temos aí os armazéns gerais que já estão discutindo, para estar se instalando na cidade. Um outro ponto importante, devemos receber também um novo CD dos Correios aqui na cidade de Mauá. Vai ser um momento muito importante para a cidade, sem falar em serviços. Mauá é a cidade que mais recebeu serviços. Nós inauguramos já 5 grandes atacados, gerando aqui quase 1.800 empregos diretos. E agora nós vamos ter aqui na antiga Philips mais uma empresa chegando aqui, que vai estar utilizando a antiga da área Philips, onde vai gerar 300 empregos aqui para a cidade. Então, nós estamos aqui realmente ampliando para que a gente possa arrecadar mais, mas principalmente gerar emprego para o povo de Mauá. Nós queremos que o povo de Mauá more em Mauá e trabalhe em Mauá e que a nossa juventude realize os sonhos aqui. Acho que Mauá, não só Mauá, acho que todo o Brasil, sofre com um grande problema em relação às pessoas em situação de rua. Nós sabemos já da existência do Centro Pop, que é um projeto que tenta ajudar as pessoas em situação de rua, mas qual você acha que é a solução desse problema, até para que ele não venha a existir, Nós estamos trabalhando fortemente junto à Secretaria de Assistência Social, com a ampliação do Centro Pop, para atrair, para que os nossos moradores de rua venham utilizar o Centro Pop, para que eles tenham mais segurança, e para que eles possam resgatar, principalmente, não só a dignidade, mas o respeito e a oportunidade de reintegrar esses moradores de rua para a sociedade. Esse é o nosso grande desafio. E nós vamos trabalhar de forma integrada, não só a Secretaria de Ação Social, mas aliada à Secretaria de Saúde e também ao Fundo Social de Solidariedade, que vem fazendo uma enorme parceria na nossa cidade. Nós temos que entender que solidariedade é uma palavra que a gente tem que aprender desde pequeno, mas aprender a fazê-la. Solidariedade, de verdade, a gente faz com quem a gente não conhece. Fazer solidariedade com o vizinho, com o parente é fácil, mas você tem que fazer com quem você não conhece. É a mesma coisa quando você doa sangue. Você não sabe qual a outra pessoa do outro lado vai estar recebendo. Então a gente procura fazer uma política realmente de acolhimento na cidade.
E agora a gente gostaria que você deixasse um recado para todos os alunos e estudantes, um recado que você gostaria de deixar para eles. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a juventude de Mauá, né, por todo o carinho, né, a juventude de Mauá que teve um papel importante na nossa vitória, né, a juventude de Mauá que foi às ruas, se pintou de amarelo nas últimas eleições, teve a coragem e foi fator decisivo para a nossa vitória, pela mudança de uma política arcaica, uma política ultrapassada que Mauá vivia durante 30 anos. Né? Mauá escolheu um filho de Mauá para ser prefeito, né? O prefeito mais jovem da história da cidade, mas principalmente, independente da juventude, do entusiasmo e principalmente do compromisso, é realmente começar a reconstruir uma cidade melhor, uma cidade de oportunidades. Né? Quero dizer para o povo de Mauá que o nosso compromisso é trabalhar muito, é trabalhar com atos de coragem, como nós tivemos no início da nossa gestão, como pela primeira vez um prefeito teve a coragem de suspender o aumento da tarifa de ônibus, que após 16 anos nós reformamos o terminal central da nossa cidade, que olhamos para o trabalhador, para o pai de família, quando instalamos o café comunitário do trabalhador, onde das 5 às 7 da manhã, quase 5 mil trabalhadores têm o direito ao desjejum. É a chegada agora do Refrota, 100 novos ônibus, todos com Wi-Fi gratuito e tomada de recarga celular até março do ano que vem, iniciando a chegada na semana de aniversário da cidade, 8 de dezembro. É realmente a chegada da universidade, da Uninove. É a chegada da ampliação do polo da Univesp, que vai chegar até 500 vagas aqui para a cidade. A ampliação de um programa pedagógico infantil, para que a gente possa realmente dar condições para que a classe trabalhadora, o filho do trabalhador, comece desde pequeno a ter uma escola, uma educação de qualidade. É melhorar a saúde, né? Não é fechando unidade básica de saúde, fazendo rodízio de fechamento de UPA é que resolve a questão da saúde, é deixar as portas abertas, mas atendendo a população. E nós temos um desafio, como nós tivemos no Jardim Zaira, né? Onde, enquanto muitos prefeitos fecharam unidades básicas de saúde, como na cidade de Santo André, que fechou 7 unidades básicas de saúde, nós abrimos a UPA do Jardim Zaira e estamos trabalhando duro para que a gente possa reabrir o pronto-socorro da cidade. São as quase 100 ruas que serão pavimentadas através do projeto Pavimenta Mauá. Mas mais do que isso, né, é olhar pela juventude, olhar pelos idosos. Quando eu falo olhar pelos idosos, é quebrar barreiras, né, que foram construídas pelo PT durante 16 anos. Quando nós realmente quebramos a resolução e cancelamos a resolução da gestão anterior, quando nós instituímos a catraca livre. Hoje o idoso de 60 a 64 anos não tem mais limite de passagem. Ele anda de um transporte por quantas vezes quiser. O deficiente físico, a mesma coisa com o seu acompanhante. E mais do que isso, a pessoa portadora de câncer de mama, que está realizando tratamento de câncer, de quimioterapia e radioterapia, hoje também tem direito ao transporte público gratuito, também como portador de HIV e também com doenças crônicas renais. Mas mais do que isso, né, nós vamos aqui devolver aqui para a nossa juventude, né, realmente através do remodelamento de parques, né, nós vamos realmente, a nossa juventude não vai precisar mais ir, por exemplo, para o Celso Daniel em Santo André, ou para o Parque do Estado, porque no dia 10 de dezembro nós vamos ter o Parque Municipal da Gruta Santa Luzia totalmente reformado e remodelado. Nós vamos ter um parque para que a nossa juventude, as famílias, possam utilizar a área de lazer, esporte e cultura, né? E realmente, para ser uma cidade plural como Mauá é, né, nós vamos realmente trabalhar duro para que ainda esse ano a gente reabra o Teatro Municipal da cidade, que há 3 anos e meio está fechado. Então são muitos projetos, muitos desafios, mas eu quero deixar um recado aqui para a cidade, agradecer o carinho, né, de cada um de vocês, dizer que o nosso governo está aberto, né, que o nosso governo é um novo tempo, não fica só no slogan não, a cidade hoje já começa a ver a diferença. E a gente tem que ver a diferença com muito trabalho. Tá bom, gente? Mas eu quero agradecer a todos aí, tá bom? Porque Mauá tem pressa. Muito obrigado.
noite, sou João Gaspar. Ele é, para quem não conhece ainda, ele é o secretário de governo aqui da prefeitura. E eu gostaria que você começasse contando um pouquinho da sua carreira política, contando um pouco do seu papel aqui para a prefeitura de Mauá. Bom, eu comecei a fazer política desde os meus 14 anos de idade, né? Fui presidente do Grêmio Estudantil aqui do Viscondinho, né? Da Escola Visconde de Mauá. Fui presidente da União Municipal dos Estudantes de Mauá, quando nós fizemos aqui a luta pelo passe livre para o estudante naquela ocasião, isso em 1992, 1993. Depois disso, né, segui na minha atividade como líder estudantil, fui presidente da União Paulista dos Estudantes Secundaristas e depois vice-presidente da União Brasileira dos Estudantes. Então, minha trajetória toda é ligada às lutas da juventude, né, particularmente dos estudantes. Depois disso, ingressei na vida pública efetivamente, trabalhei na Prefeitura de Mauá, aqui como na área de esporte e lazer. Depois acabei assumindo como secretário de Cultura, Esporte e Lazer em Sumaré, que é uma cidade no interior de São Paulo. Devido à minha ligação com o Átila, acabei ajudando ele na eleição dele de deputado, fui assessor dele na Assembleia Legislativa e hoje ocupo aqui a Secretaria de Governo. A Secretaria de Governo, ela é a responsável por todo o trabalho de articulação política do governo, né? Da relação com a Câmara, a relação com a sociedade, né? É também uma secretaria que gerencia o trabalho das outras secretarias, né? Então, conosco aqui está todo o trabalho de planejamento estratégico, né, do governo, de monitoramento do plano de governo, das ações que são implementadas na cidade. Então, é uma secretaria de assessoria direta ao prefeito da cidade. Nós, alunos do João Ricardo, a gente elaborou algumas questões que vão ser apresentadas agora. Quais são as reformas que a cidade tem programada e que são de extrema importância para a cidade, na sua opinião? Então, Mauá tem um problema histórico, né, que é a ocupação desordenada da cidade, né? São características da cidade da região metropolitana. Então, se São Paulo era o centro e você tinha as periferias de São Paulo, né, nós podemos dizer que Mauá é a periferia da periferia de São Paulo, né? Então, durante muito tempo foi uma cidade dormitório, né, onde as pessoas vinham para cá para dormir e praticamente não conviviam na cidade, né? Isso resultou numa cidade com grande problema de planejamento urbano, né? Uma cidade que você tem muitas áreas de ocupação, uma cidade pequena geograficamente, né? São 64 km², ou 62, não tenho o número exato aqui agora, com uma população de 500 mil habitantes. Então, ou seja, uma cidade muito adensada urbanisticamente, né? Então, isso impede que você tenha muita mobilidade para resolver os problemas, né? E entre os principais problemas da cidade que a gente tem é justamente a questão de trânsito, transporte, né? Como é que você consegue construir um sistema de transporte eficiente, né? Que faça com que as pessoas possam rapidamente chegar da sua casa ao seu trabalho, né? Como é que você oferece serviços públicos para uma cidade que cresce a cada dia mais, né? Então, a questão do desenvolvimento da cidade, na minha opinião, hoje é um dos principais problemas a serem enfrentados, né? E daí derivam todos os outros, serviços de saúde, cultura, esporte, lazer, enfim, todas as outras áreas da administração pública, elas passam por essas áreas estratégicas, que é você ter um ordenamento adequado para a cidade, né? Esse é o principal problema que a gente tem hoje. Na sua opinião, quais são as maiores dificuldades que se tem em executar projetos, por exemplo, que vão sanar esses problemas que a cidade tem? Os principais problemas que a gente tem, eu diria o seguinte: primeiro é de ordem financeira, né? Nós estamos passando por um momento que é um momento de crise econômica, né? Uma crise econômica, uma crise política que levou a uma crise econômica, e essa crise ela vai se aprofundando, né? Então, não é só o caso de Mauá em particular, mas todos os municípios do Brasil, elas vivem um processo de profunda crise econômica. E nossa cidade, por ser uma cidade industrializada, né,
Então essa crise, ela atinge diretamente a arrecadação da cidade, ou seja, se a indústria não produz, né, se não vende de maneira adequada essa produção, né, se você tem um desaquecimento na economia, isso atinge diretamente a arrecadação da cidade. Então você tem um grande problema hoje, né, que é a capacidade financeira do município. Então, como é que nós vamos enfrentar os grandes problemas que nós temos sem você ter os recursos adequados para enfrentar esse problema, né? Então, como é que você vai investir, melhorar, por exemplo, o abastecimento de remédio nos postos de saúde, né? Como é que você vai disponibilizar mais áreas de lazer na cidade? Como é que você vai oferecer uma política de proteção social adequada se você não tem os recursos financeiros? Então, essa é uma grande dificuldade que nós temos hoje. Eu diria que a maior dificuldade que nós temos é a situação financeira do município. Você acha que o governo anterior interfere até hoje nos dias, no planejamento da cidade, de melhoria, até de projeção de uma melhoria daqui a alguns anos? Você acha que ainda vai interferir muito? Interfere, porque, veja bem, nós herdamos uma situação difícil do governo anterior, né? Claro que todo governo tem seus problemas, não vamos aqui dizer que isso é absoluto. Mas nós herdamos, assim, primeiro, a cidade numa situação muito abandonada, né? Então você não tinha coisas básicas que você deveria fazer na cidade que não eram feitas, né? Nós herdamos um volume de dívida muito alto, né? Então a dívida que o governo anterior nos deixou é uma dívida muito alta, né? Então, além da gente ter que administrar os problemas específicos que a gente já tinha que administrar dessa gestão, nós ainda tivemos que pagar conta do governo anterior, né? E isso vai se acumulando, é um déficit que vai se acumulando. Então isso impacta diretamente no serviço. Então, se a gente não tivesse dívida, digamos assim, você ia ter serviços que você ia contratar e ia pagar nesse período. Só que você tem que fazer esse mesmo serviço, manter a cidade andando, enquanto você ainda tem que pagar as dívidas que foram deixadas no passado, né? Além disso, também uma série de problemas também, opções que o governo anterior fez, que impactam diretamente nessa gestão. Por exemplo, o contrato com a Fundação ABC, que administra o município, quer dizer, a saúde do município, né? Então, foi feita uma opção de um modelo de se administrar a saúde pública, né? Que talvez, porque na nossa visão, não é o modelo ideal, né? Que nós precisamos alterar. Foi feita uma opção da forma como tem que ser o transporte na cidade. Antigamente você tinha duas empresas que operavam, né? A Aviação Cidade de Mauá e a Leblon, né? Então fez a opção de ter uma única empresa, a Suzantur. Então foram opções que hoje nós temos que lidar com ela. E governo, você não pode simplesmente fazer valer a sua vontade, né? Você tem que respeitar contratos. Então, se existe um contrato feito, você tem que respeitar esse contrato, a não ser que você tenha descumprimento, né, desse contrato. Então, são várias ações, né, que foram tomadas pelo governo anterior que impactam diretamente, né, as ações do atual governo, né? E para citar um caso concreto, né? O governo anterior tinha recursos que era para fazer a reforma de algumas unidades básicas de saúde, umas UBSs e uma parte ali do Hospital Nardini, né? Chegou um momento que ele não tinha recurso mais, e são recursos que a gente chama de recursos vinculados. Ele só pode ser usado para aquele fim, né? O governo anterior simplesmente ele foi lá, pegou esse dinheiro e utilizou para poder pagar o que nós chamamos de despesas correntes. Então, eu vou pegar esse dinheiro aqui que é para reformar uma UBS e vou pagar a folha de pagamento, né? Então, é o que a gente chama de desvio de finalidade. Você desviou aquele recurso da finalidade para a qual ele estava. Hoje, qual é o impacto que isso tem para nós? Hoje, aquele recurso que foi utilizado para o fim que não era que ele não estava destinado, a atual administração, apesar de que não fomos nós que fizemos, nós temos que repor aquele dinheiro naquele lugar e ainda concluir aquela obra, porque se nós não concluirmos, nós temos que devolver todo o recurso que foi destinado para a cidade. Então isso impacta diretamente. Nós estamos tendo que repor um dinheiro, né, que era para beneficiar a população numa determinada reforma, por exemplo,
e que hoje a gente acaba tendo que fazer esse trabalho tirando, né, de outros investimentos que era necessário ser feito. Existe algum projeto em andamento que leve, por exemplo, mais cultura, lazer para os bairros mais afastados aqui do centro? Por exemplo, local como o Jardim Zaira, que não foi muito... Na verdade, nada foi projetado lá desde o início, um crescimento desordenado, como você mesmo citou. Existe algum projeto que venha levar cultura, lazer a esses bairros mais afastados? Veja só, primeiro a visão que nós temos é de que nós somos uma cidade que é uma cidade policêntrica, né? Ou seja, apesar de Mauá, praticamente toda a população de Mauá passar pela região central, né? Você não dá para dizer que a cidade ela só tem um centro, né? Você vai na região do Itapé, você tem um centro comercial importante ali, né? Você vai no Zaira, Castelo Branco, né? É outro grande centro comercial. Na parte de cima da cidade, Dom José Gaspar, é outro centro, um centro comercial. Então você possui uma cidade que a gente chama de cidade policêntrica, com vários centros, né? A segunda coisa é o seguinte, a visão que este governo tem é tanto a cultura, o esporte e lazer, como um direito, certo? Um direito social, assim como é direito à saúde, direito à educação, direito ao transporte. Então, educação, cultura e esporte é um direito, né? E você tem que fazer com que isso aconteça mais perto das pessoas, né? Porque parece que não, mas às vezes para um pai de família ou para um jovem, ele sair do bairro dele para vir fazer uma atividade no centro, às vezes isso pode ser um elemento que afaste ele de frequentar essas atividades. Então, dentro dessa visão de cultura, esporte e lazer, enquanto direito social, nós estamos fazendo um trabalho de descentralização das atividades, né? Então, as oficinas culturais, que antes ficavam só concentradas na região central, né? O que nós estamos fazendo? Através de parcerias, nós estamos levando essas ações para os bairros, para as regiões, né? Então, Parque das Américas, então nós temos lá os equipamentos, o FIEC, o Céu das Artes, está tendo atividade lá. Onde não tem equipamento público, de você fazer parceria com a associação de moradores, com igrejas que tem um salão. Porque o que nós precisamos fazer? Tem equipamentos que não são necessariamente da prefeitura, mas que são equipamentos comunitários, né? Eu costumo dizer, por exemplo, às vezes você tem um clube, né? Vamos pegar um exemplo aqui, o Grêmio Mauense, né? Esse clube, às vezes, ele só é utilizado na sua capacidade total na época do verão, né? Fora desse período, ele não tem uma utilização tão grande, ou às vezes só no final da semana. Então, por que a prefeitura não faz uma utilização no contraturno desses equipamentos? Então, olha, durante a semana esse espaço é ocioso, ótimo. Então a prefeitura faz uma parceria, utiliza esse espaço e oferece atividades nesse período, né? E nesse aspecto, o Jardim Zaira, que eu não sei confirmar para você exatamente se essa informação é verídica ou não, mas disse que é o maior bairro da América Latina, né? Nós temos um problema, porque o Zaira é a única região da cidade que não possui nenhum equipamento vocacionado, por exemplo, para atividade esportiva, né? Enquanto as outras regiões você tem ginásios poliesportivos, você tem outros equipamentos, o Jardim Zaira não tem, né? O Jardim Zaira não tem. E o pior, né? O pior de tudo é o seguinte: não existe áreas públicas que você possa utilizar para estar fazendo esses equipamentos. Então, ou seja, qualquer outra ação envolveria desapropriação, tal, que aumentaria muito mais o custo para você construir esses equipamentos, né? Então, uma alternativa que nós estamos aqui, que está no nosso planejamento de governo, é a implantação de um FIEC, né, que é a Fábrica de Cultura e Esporte, né, também na região do Zaira, onde funciona a antiga Sabajazak. Isso é um chamado projeto estruturante do governo, né, que você teria ali um equipamento específico voltado para atividades de cultura, esporte e lazer, e também educação, né? Uma outra característica que o nosso governo tem feito, né, através do projeto Pintou Limpeza, é um trabalho de revitalização das praças públicas, né? As praças, elas estavam todas abandonadas. E tem uma experiência em gestão pública que é o seguinte: olha, o espaço que a população não ocupa de maneira positiva, ele é ocupado também de uma maneira negativa. Então, às vezes é ocupado pela criminalidade, para o uso de drogas, quer dizer, então você precisa devolver esses espaços públicos para a população. E é o trabalho que essa gestão tem feito, né? Então, inclusive ali no Zaira,
foram recuperadas ali diversas quadras poliesportivas, né? Nós estamos já implantamos diversas academias da terceira idade. Enquanto o governo todo passado implantou, se eu não me engano, foi 8 academias ao ar livre em 4 anos de governo, em 10 meses de governo nós já implantamos mais de 15. 10 meses de governo já implantamos mais de 15 e recuperando essas praças, né? Que é dentro, né? Aqui inclusive a gente tem um pouco daquilo que a gente considera que são as principais ações, né? Do governo que tem que ser desenvolvido. Entre eles está aqui o projeto Viva Mauá, né? Que envolve uma série de ações de lazer, que é a Praça Viva, um outro projeto que a gente vai implementar o ano que vem é a Portugal Viva, enfim, diversas ações que a gente possa, mas sempre procurando levar atividade para próximo da população. Existe também um projeto que está sendo muito bem executado, né? Que é o projeto de pavimentação, né? Das ruas ainda que não eram pavimentadas. E anteriormente a gente fez a entrevista com o Átila. Ele disse que no mandato do governo anterior, apenas 48 ruas foram pavimentadas em 4 anos de governo. E atualmente, acho que ele falou que até o fim do ano chegaria a 100 ruas pavimentadas. O porquê que o governo anterior não chegou a executar essas obras que são de extrema importância para a população? Então, aí tem algumas questões que se combinam. Primeiro, algumas ações que se combinam, né? Primeiro assim, o tempo de você captar recurso e você fazer o investimento, ele não é um tempo tão rápido, né? Com o governo federal, com outras esferas de governo, né? E o Átila se concentrou muito nisso, né? Muito na viabilização e sempre foi uma característica dele como vereador, como superintendente da SAMA, essa questão da urbanização, da infraestrutura urbana, né? E ele se concentrou nisso, né? Então, a partir do momento que quando o prefeito tem um foco objetivo, você consegue otimizar a máquina pública para isso, né? Então, o que o Átila fez é justamente isso. Olha, vamos colocar todos os esforços no sentido de viabilizar esse projeto que é o Pavimenta Mauá, né? Se eu não me engano, eu acho que até o final do ano serão em torno de 100 ruas que vão ser pavimentadas na cidade. Ao mesmo tempo que está se executando isso, né, paralelamente, nós já estamos, porque a prefeitura às vezes não tem esse recurso para colocar, né? Se ela tem o recurso, ela vai lá e faz, né? Mas ao mesmo tempo, nós estamos o Átila teve diversas vezes em Brasília, né, dialogando com o governo federal, né? E nós já temos garantidos diversos recursos para ser viabilizados a partir do ano que vem, né? Então, que são obras importantes de pavimentação. Fora isso, tem algumas obras que a gente chama de chamadas estruturantes, né? O que são essas obras? São obras que vão ajudar a resolver definitivamente determinados problemas. Então, por exemplo, a urbanização do Jardim Oratório, né? Nós conseguimos liberar em Brasília o chamado PAC do Oratório, que é o projeto de aceleração do crescimento do Jardim Oratório, né? Estamos retomando, vamos construir 890 unidades habitacionais no Oratório, que vai ajudar para fazer o deslocamento que você vai fazer das pessoas dali, para poder fazer a urbanização do espaço e colocar para residir nesse espaço, assim como também no Cerqueira Leite, né? Estamos fazendo também a recuperação e a reurbanização daquela área, né? Que é um outro projeto estruturante. Mauá tem um problema até pela conformação de morros que a cidade tem, de um problema de riscos de desabamento. Já tivemos tragédias, inclusive, no Jardim Zaira, né? Então, nós conseguimos recuperar uma verba que estava perdida em Brasília, que é o chamado PAC Encostas, né? Que é o trabalho de contenção de deslizamento nas encostas aqui em Mauá, né? Então, conseguimos liberar esse recurso. A região do Chafique, também no Jardim Zaira, que nós estamos recuperando também, fazer toda a urbanização daquela área. Quando a gente fala urbanização, não é questão de você remover as pessoas, mas é você fazer com que o assentamento das pessoas naquele espaço ele seja adequado, né? Para que ela continue frequentando o comércio daquele bairro, para que ela possa ter escola, creche naquela região, né? Para que você possa fixar as pessoas ali. Então essa obra do Chafique também é uma obra estruturante. E só para encerrar esse pacote de infraestrutura aqui, uma coisa que vai ser extremamente importante para a cidade, que é o chamado PAC Mobilidade, né? Hoje, além da Secretaria de Governo, eu respondo também pela Secretaria de Transporte, né? E nós conseguimos liberar em Brasília, né, esse recurso do PAC Mobilidade, que vai permitir que a gente possa fazer corredores de ônibus, né? Nos corredores de transportes aqui da cidade, então Eixo Barão, Itaparque,
Castelo Branco, né? Que você possa, principalmente na região do Itaparque, você fazer o sistema chamado modal de transporte. Então você coloca o terminal ali e dali se circula pelo bairro e fazer a recuperação de todos esses eixos, essas artérias que alimentam a cidade, né? E também, acho que o prefeito deve ter falado sobre a questão que Mauá foi a primeira cidade do Brasil a ser contemplada, o chamado Refrota, né? Então, são 100 novos ônibus 0 quilômetros que vão estar a partir do mês de dezembro. Já chegou uma parte, não está rodando ainda, mas a partir do mês de dezembro e janeiro a gente vai estar com 100 novos ônibus rodando na cidade, todos com Wi-Fi livre, com tomada para carregar celular, enfim, uma nova modalidade de transporte. E quais são suas expectativas de evolução na cidade de Mauá até o fim do mandato? Que, por exemplo, um morador de Mauá pode esperar daqui 4 anos, né, até que é o fim do primeiro mandato. Bom, a primeira coisa que pode contar é que nós vamos trabalhar muito para cumprir o nosso plano de governo, né? Essa é uma característica do prefeito Átila, que é muito trabalho. Nós trabalhamos com ele aqui, a gente chega aqui 7 horas da manhã, vamos embora 10, 11 horas da noite, né? Então é muito trabalho. Então saíram tantos resultados em tão pouco tempo, justamente por causa desse esforço que o prefeito fez. Então a nossa expectativa é uma melhora significativa na qualidade de vida do povo mauaense, né? Melhoria nas infraestrutura, principalmente nas regiões mais periféricas. Esse é um compromisso que ele assumiu, né? Então, da gente melhorar a qualidade de vida da população na região mais periférica. Nós temos um planejamento estratégico de governo, né? Que nos coloca alguns desafios. Por exemplo, você procurar zerar ou se aproximar do zero do déficit de vagas em creches, por exemplo, né? Esse ano, com uma medida simples que nós adotamos, com uma parceria com o governo do estado, aquelas salas que estão ociosas na rede estadual de ensino, porque você está tendo o quê? Você está tendo uma diminuição do crescimento da população. Então você projetou a rede escolar para uma quantidade de pessoas que nasciam, vem nascendo menos, então você vai ficando com salas de aula ociosas, né? Então, se a nossa rede municipal não consegue atender, a gente fez parceria com a rede estadual e vamos utilizar essas salas ociosas para poder atender criança. Então, com uma medida simples, nós estamos conseguindo reduzir o déficit de vagas em creche, sem precisar construir novos equipamentos públicos, né? Tem equipamentos sendo construídos, evidentemente, o FIEC do Parque das Américas, a creche do Jardim Araguaia, a creche do Campo Verde, né, que vai ajudar nesse processo. Então, mas diminuir significativamente o déficit de vagas na cidade, né? É a gente oferecer uma saúde de melhor qualidade para a população. Não é fácil, né? Você vive uma situação de crise econômica, de um crescimento grande de desemprego, e essas pessoas que, ao perder o emprego, onde ela tinha às vezes plano de saúde, ela deixa de ter, né? Então essas pessoas vêm para onde? Vêm para o sistema público, né? E o sistema público vai se enchendo cada vez mais, né? Mas nós estamos trabalhando firmemente no sentido de oferecer uma saúde decente, né? Para a população, né? Sem contar em um grande desafio nosso, que eu acho que digamos assim como Juscelino Kubitschek tinha a sua meta, ele tinha o plano de metas e tinha a meta-síntese. A meta-síntese dele era a construção de Brasília, né? E ele conseguiu fazer isso em 5 anos, né? Eu diria que um grande desafio que nós temos é oferecer para a cidade um novo terminal central, né? Um novo terminal central mais adequado, mais decente, porque hoje em torno de 100 a 120 mil pessoas passam pela região central, passam pelo terminal central da nossa cidade. Então, você oferecer um terminal adequado, com transporte de qualidade para essas pessoas, é o mínimo da dignidade e cidadania para a nossa população. Então, eu acredito que, primeiro, vamos cumprir nosso plano de governo, vamos, talvez não 100% dele, mas nosso esforço é nesse sentido, né? E honrar a população que acreditou no nosso projeto, que acreditou num tempo novo para Mauá. E só encerrando aqui, você poderia citar qual é o seu posicionamento político e por que você escolheu ele?
Como eu disse, eu sou militante estudantil desde dos meus 14 anos de idade, né? Então, eu e o Átila, nós já tivemos juntos no passado nessas lutas estudantis também, na época da luta pelo passe livre, né? Sempre tivemos uma relação próxima. Eu sou uma pessoa que tem um posicionamento de esquerda, né? Eu sou comunista, sou do PCdoB, né? Desde meus 14 anos. Sempre tive, só tive na minha vida até hoje um único partido político. Por acreditar, eu acredito acima de tudo, primeiro, acredito no ser humano, né? Acredito na capacidade das pessoas e acredito que todas as pessoas têm potencial para superar os seus desafios e para... Então, assim, eu acredito na potencialidade do ser humano. E por acreditar na potencialidade do ser humano, né, e de uma sociedade melhor, né, eu me identifiquei com o Átila pela visão social que ele tem, né? O Átila é uma pessoa que olha muito para os mais humildes. Quando você é prefeito, você tem que olhar para todos, né? Então você não pode falar, não, você governa para o rico, para o pobre, para todos. Você tem que governar para todos. Porém, na hora que você vai exercer a sua função, você precisa dizer o seguinte: olha, nós precisamos ajudar aqueles que mais precisam, né? Os mais fragilizados, né? Então, esse é o papel do poder público também, né? Para você promover a igualdade, você precisa levantar aqueles que estão caídos, digamos assim, né? Você estender a mão para essas pessoas. E o Átila tem essa característica, né, de se relacionar com as pessoas mais humildes, né? Tanto que, se você olhar a votação dele, a votação nas regiões mais periféricas, foi uma votação muito grande, porque as pessoas mais pobres, mais humildes, pobres eu não diria, porque todas as pessoas, como eu disse, são cheias de potencialidades, né? A gente não se mede uma pessoa pela quantidade de dinheiro que ela tem, né? Mas as pessoas mais humildes, menos favorecidas, são aquelas que sempre foram mais próximas do Átila, né? Nós vamos governar para todos, como nós dissemos, mas prioritariamente para os que mais precisam. Pelo Átila ter essa característica e pela minha história se identificar com essa característica dele, é que eu estou aqui e pretendo, até quando for necessário, ao governo dele, até quando for preciso, a gente está se dedicando a esse trabalho. Eu só queria, para fechar aqui, eu gostaria que você deixasse um recado para o jovem que vem, por exemplo, da periferia, estudando numa escola pública, um recado que você gostaria de deixar para eles. Então, olha, eu gostaria de dizer assim, eu sempre estudei em escola pública, né? Sou filho de operário, né? Meu pai era analfabeto, né? Porque tá vivo ainda. Minha mãe é dona de casa, meu pai metalúrgico. Então minha origem também é uma origem humilde, né? Dizer o seguinte, acho que a primeira coisa é a gente acreditar, né? Então, para o jovem que estuda em escola pública, que às vezes para estudar tem que andar muito, trabalha durante o dia e estuda à noite com muito esforço, né? Dizer que não existe outra forma de você transformar a sua realidade, não existe outra forma de mudar as coisas senão através da educação, né? Então, a primeira coisa, a coisa mais importante, estude, né? Porque estudar é um ato revolucionário, né? Se a gente for ver o que aconteceu na região, no Sudeste Asiático, né? Entre o chamado na Coreia, o quanto aqueles países eles só evoluíram da forma que evoluíram através da educação, né? E as pessoas mais humildes, as pessoas mais simples, as pessoas que passam mais dificuldades, né? Essa que tem que se dedicar 2 vezes mais, né? Então dizer o seguinte, olha, acredite em você, as pessoas têm que acreditar lá mesmo, saber que elas são um ser humano cheio de potencialidades, de talentos, né? Não existe pessoa que não tenha um talento, que não tenha alguma coisa a oferecer, né? Às vezes você só precisa encontrar a veia certa, né? Então, eu diria o seguinte, você pode estudar na USP e ser um medíocre, né? Você pode estudar em qualquer escola de periferia e ser uma pessoa genial. Basta você se descobrir isso de você mesmo.
found you with the truest red that I'd ever seen, till you cut yourself on the thorns. Winston, I kissed you, I kissed your palms, and we both laughed, so unaware of the gathering storm. It's gonna rain till the levee breaks. Tidal waves, fear and pain carry us away. Another fight into the night until nothing else remains.